puderam assistir. E também quem quiser assistir de novo, né? Às vezes a gente fala, nossa, foi então, eu preciso ouvir de novo aquela palavra. Então fica lá gravadinho. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, mulheres lindas. Um grupo aqui abençoado, olha, 23 mulheres. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma, né? Por esse projeto, né? Por cada uma que Deus colocou ali no coração e fez isso acontecer, né? Tem sido usadas como canal de bênção. E isso é muito especial, porque numa quarta-feira, né, fria, muitas com tantos afazeres, de repente estão aí com a câmera desligada, cuidando do jantar, cuidando das crianças, mais atenta, né, com aquilo que o Senhor vai falar nessa noite. E eu me sinto privilegiada, né? A irmã estava orando, né? A irmã Thalita ali louvando, e eu já estava aqui segurando o choro, né? Porque todas as vezes que o Senhor me dá de compartilhar, de falar do amor dele, não tem como eu não voltar, né, no tempo e lembrar de tudo que o Senhor já tem feito na minha vida, né? Eu congrego ali na comunidade Moriá, então há muito tempo eu estou querendo participar deste grupo, mas é justamente nos dias do meu culto presencial, então e o horário também, né? Então isso estava dificultando um pouco, mas desde o primeiro dia que a Rê me convidou, ficou queimando no meu coração, né? De estar aqui com vocês, e eu orei a Deus, falei, Senhor, se for da sua vontade, o convite vai vir mais uma vez e o Senhor vai se fazer. Travou aí para vocês, gente? Porque eu sei posto, né? Tem um porquê. Então, eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem, né? Estou aqui com fone. Vai me dando um alô aí, tá? Rê também. Se de repente... Deu uma travadinha agora há pouco, mas voltou já. Ah, tá bom. Se de repente travar, vai me avisando aí. Se o áudio estiver baixo, tá bom? Minha internet aqui na minha casa é uma bênção, mas vai dar tudo certo, já deu, né? Então eu agradeço, né? De antemão, eu quero agradecer a oportunidade. Então, que Deus de fato abra os nossos corações, destape os nossos ouvidos espirituais, porque eu creio que o Senhor está aqui, né? O Espírito Santo já se faz presente, mesmo de forma virtual. Eu creio que o Senhor já está abrindo os corações aqui, tá bom? Então, quero, sem mais delongas, né? Quero pedir que as irmãs abram a Bíblia, ou quem puder, né? Só acompanhe mesmo ouvindo. Quem estiver anotando, anote. Eu fiquei pedindo ao Senhor mesmo, né? Senhor, o que eu vou falar, né? Para essas mulheres que muitas eu pessoalmente ainda. E Deus me fez lembrar mesmo da minha vida, né? De tudo que o Senhor fez por mim, tem feito até os dias de hoje. E a mudança foi muito grande, foi muito radical, e eu creio que tem algo da parte de Deus para compartilhar do meu testemunho que com certeza vai encorajar muitas mulheres, né? E me fez lembrar um pouquinho ali da história de Isabel e de Maria, né? Do encontro de Isabel e o encontro de Maria. Então, em Lucas 1, né, no versículo 7, ele vai falar um pouquinho de quem é Isabel, né? Isabel é uma mulher de avançada idade, junto com seu esposo, né? Uma mulher que não era mãe, né? Ali, a partir do versículo 5, vai falar um pouquinho sobre ela. Casada com Zacarias, né? Ambos eles eram homens de Deus, justos, andavam sem repreensão. No versículo 6 vai falar que eles cumpriam todos os mandamentos, e no versículo 7 vai falar sobre que ela não tinha filhos, né? Porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. E essa questão da esterilidade de Isabel me chamou a atenção. E nessa noite eu quero que as irmãs pensem um pouco nessa palavra esterilidade, né? O que na sua vida tem sido estéril, o que na sua vida não tem gerado, né? Não tem frutificado. Porque quando falamos de esterilidade, muitas vezes já traz na nossa mente
a questão da gestação, a questão de gravidez, né? Ah, eu tenho o sonho de ser mãe, eu não sei se eu vou conseguir ser mãe, mas o ponto aqui que o Espírito Santo tocou no meu coração não foi o do gerar um filho, mas o espiritual de Deus na parte do que na tua vida hoje você considera estéril, meio que impossível, né? Então, quando a gente fala para uma mulher, quando o médico fala para uma mulher que ela é estéril, ele está ali determinando que ela não vai gerar, que ela não vai ser mãe, né? Mas hoje eu quero trazer um outro ponto, né, de esterilidade, talvez um sonho, talvez uma carreira, talvez uma mudança num ente querido, num familiar, no seu esposo, no seu filho, algo talvez no seu comportamento que você acha que não tem como mudar. Então eu pensei e o Espírito Santo gerou isso no meu coração, né? Falar com vocês sobre esterilidade nesse sentido, né? No sentido de um sonho que muitas vezes a gente acredita que não pode mudar. E a gente vai conversando um pouco e eu vou trazendo para vocês o meu testemunho, mas fiquem à vontade, eu acho que mais do que uma ministração é um bate-papo, então acho que vocês podem a qualquer momento falar e me ajudar, né, nessa ministração. Então, ali em Lucas, no capítulo 1, no versículo 7, diz: E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. Então, se você tem o costume de anotar, algo que me chamou a atenção neste versículo é a questão do tempo. Eles eram avançados de idade. Thalita, tá tudo bem aí? Estão me ouvindo? Sim, tá ouvindo. Sim, eu coloquei o versículo aqui para as meninas acompanharem também. Ótimo, muito bom. É, Deu uma travada, Ju. de idade. Vai tá cortando. Travou. Voltou? Voltou. Tá bom. Então, se ela era avançada de idade, tinha mais uma dificuldade. Além dessa mulher ser estéril, ela ainda já não tinha mais idade para gerar. Então, mais uma impossibilidade, mais uma questão que se tornava ali o sonho de Isabel ser impossível. E aí, mais uma vez, eu quero lembrar as mulheres, não pense na esterilidade só no gerar filho, não pense na esterilidade só no não ter um filho, mas pense em outras áreas da nossa vida que podem estar estéreis. E ali no mesmo capítulo de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 36, Deus já vai ter transformado esse sonho de Isabel. Isabel, ela consegue gerar, ela vai ser mãe, e ela tem um encontro com Maria. Então, gravem ou anotem, no versículo 37, ele vai dizer assim: porque para Deus nada é impossível. Aleluias. Nada é impossível. Gravem, anotem, coloquem na porta da geladeira, e daqui a pouco eu entro no meu testemunho e vocês vão entender o porquê que algumas dicas, né, de anotação, porque em alguns momentos a gente precisa de uma forma visual ver a palavra de Deus, né? Então anotem. Eu fiz isso muitas vezes, anotava ali na geladeira, anotava no caderno. Algumas situações da nossa vida parecem ser tão terríveis que a gente não consegue entender, mas a palavra de Deus, ela é fiel. Deus é maravilhoso. A palavra do Senhor, ela se cumpre. Então, no versículo 37, Isabel, no versículo 36, vai falar que Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, este está no 6º mês, para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. E ali, a partir do versículo 39, Maria, ela vai visitar Isabel.
Maria também. É uma situação, né, de linda, que todo mundo já conhece. Maria recebeu do Espírito Santo a honra e a graça de conceber o nosso Senhor Jesus. E quando ela visita a Isabel, a sua prima, algo que eu acho muito lindo é que João Batista, né, estava ali no ventre de Isabel, ele, né, a presença do Espírito Santo, e a barriguinha dela começou a mexer, começou a ficar feliz com o encontro, né, das duas. No versículo 41 fala: e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou de seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. No versículo 42, vai dizer: e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Assim disse Isabel para Maria. E no versículo 45, algo que também eu quero deixar gravado: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então, é um encontro que nos ensina. Às vezes a gente lê sobre algumas histórias e cada vez que a gente lê, Deus vai tratando, Deus vai ensinando a gente de uma outra forma. A Simone está com a mãozinha levantada, já já eu te dou a oportunidade, tá, Simone? Aí você traz, só vou completar aqui. Então, algo que nos chama a atenção: bem-aventurada que creu, pois hão de se cumprir coisas da parte do Senhor que lhe foram ditas. Note do teu ventre, e bem-aventurada é aquela que creu. Eu vou deixar ali a Simone, que está com a mãozinha aqui levantada. Pode falar, Simone, e a gente volta. É o que você falou, né, irmã? Deus, ele é fiel, ele é maravilhoso todo o tempo, né? Muitas das vezes a gente está displicente, a gente não vê as coisas que ele faz para nós todos os dias, né? É assim, algo maravilhoso. Eu tenho vivido, depois que eu comecei a acompanhar o culto, né, das mulheres, a Sarita é minha sobrinha, né? E minha filhada também. Então, assim, tem sido, assim, muito, muito gratificante para mim, sabe? Deus tem me mostrado muitas coisas, né? Eu tenho mudado muito o meu modo de pensar, meu modo de agir, né? E eu só queria falar isso, que Deus, só complementar realmente, que Deus, ele é maravilhoso, ele é fiel, né? E na hora certa, no tempo dele, as coisas acontecem, né? É tudo isso. no tempo do Senhor. Tá bom? É isso mesmo. Amém. É bênção. É isso mesmo, Simone. E a Simone, né, aí já trazendo o que eu quero entrar agora. Trouxe algumas características dessas mulheres para que a gente se lembre que a palavra de Deus, ela se cumpre. E eu sou uma mulher que vivi 14 anos no evangelho sem o meu marido ser cristão. Então, vivi um casamento bem opressor, né, momentos bem difíceis, e quando eu estava lendo aqui, pensando em trazer algo para as mulheres, eu pensei no comportamento de Isabel. Isabel, mesmo ali, sendo estéril, já com avançada idade, o capítulo de Lucas já vai começar dizendo que ela era uma mulher que continuava, era uma mulher que perseverava. Naquela época, uma mulher ser estéril, não ter filhos, era um motivo de grande vergonha. Então, por 14 anos na minha vida, eu ali, no ministério, com uma filhinha pequena, e 14 anos, 4 anos, e aí depois veio a Giovana, né, tive a gestação da Giovana ali na igreja, e andar ali com as minhas filhas, estar ali todos os domingos, por muito tempo foi motivo de vergonha, né? Eu não ter o meu esposo comigo, não ter ele andando comigo. Tinha algumas coisas que eu gostaria de fazer na igreja, e muitas vezes as pessoas falavam: não, mas não dá para você fazer, porque o seu esposo não é cristão. E ali passou 1, passou 2, passou 3, né? E foram 14 anos de espera.
Então, sempre que eu estou com as mulheres e as mulheres que me conhecem, eu sempre estou falando deste testemunho. Nesse tempo dos 14 anos, tudo foi muito difícil. Trabalhava muito, meu esposo era um homem muito machista, um homem que não aceitava que a mulher estudasse, que a mulher tivesse independência. Nós nos conhecemos, eu ia fazer 15 anos, né? Louvado seja Deus, eu tenho 28 anos que eu estou com meu esposo. Desses 28, 23 nós somos casados. Então, a gente tem uma longa história por aí. E a história que eu quero compartilhar com as irmãs é uma história de esperança. Porque quando Maria ela foi procurar Isabel, ela procurou a prima que ela sabia que tinha algo bom, que não ia julgá-la, porque ela estava grávida, ela nunca tinha tido contato, né, relação com José, então a sociedade toda não acreditava nela, mas ela foi procurar a prima dela, Isabel, para compartilhar daquela bênção, para compartilhar daquela graça. E Isabel era uma mulher sábia, né, uma mulher que esperou o tempo do Senhor, e mesmo as pessoas dizendo que era impossível, que aquilo ali não ia acontecer, ela estava em paz, ela sabia que, como bem falou a Simone, né, aqui, o tempo de Deus é um tempo que não cabe a nós entender, mas cabe a nós perseverar. Então, nessa noite, eu quero muito encorajar cada uma das mulheres, e quando eu falo com vocês, eu olho aqui mesmo as câmeras desligadas, eu estou vendo os nomes, né, e isso é algo, eu confesso para as irmãs que está sendo algo diferente para mim, né, eu leio o nome e eu consigo pensar nessa mulher, né, então eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual a área da sua vida que tem sido estéril, qual a área da sua vida que talvez você acha que não tem mudança. Na minha vida foi o meu casamento, né, na minha vida foi algo que eu olhava e eu via ali uma esterilidade, ali eu vi homem compra. A gente passou muitas situações difíceis, mas eu tinha uma sabedoria de não falar para todas as pessoas algumas dificuldades e deficiências do meu marido, porque eu acreditava que ele só era daquela forma porque ele não conhecia Cristo. Eu tinha certeza que se um dia ele tivesse um encontro verdadeiro com o Senhor, ele iria mudar. Então, eu protegia ele, porque eu não queria que quando ele aceitasse Jesus, as pessoas fossem julgá-lo. Então, eu protegia, porque eu acreditava naquela bênção. E foi uma bênção que demorou 14 anos. Né? Então, quando eu vejo aqui no versículo 45 de Lucas 1, que fala, bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Ao longo desse tempo, muitas pessoas falavam para que eu não desanimasse, para que eu continuasse esperando, mas existem alguns sonhos que é tão difícil, por mais que as pessoas falem, tem hora que você tem vontade de falar, gente, chega de falar, né? Eu já entendi essa honra de estar aí de mãozinha dada com o esposo na igreja, isso aí não é para mim, né? Eu já me conformei, mas foram dias, irmãs, muito difíceis, onde sonhos meus foram enterrados, eu vivia de uma forma muito oprimida e não achava que aquilo ali poderia se cumprir. Diferente de Isabel, uma mulher que me inspira, porque essa mulher continuava feliz, né, ali caminhando com Deus e crendo no seu milagre. E certa feita eu mudei de ministério, fui para uma outra congregação, e ali Deus foi falando cada vez mais forte que Ele iria fazer. Então, dias que estavam muito difíceis, que o meu marido hoje, né, já antecipando, hoje ele é um servo do Senhor, ele, nesse momento, quando a Thalita deixava ali o louvor tocando, e a gente estava orando, se preparando, eu fiquei segurando o choro, né? Fiquei segurando o choro, porque nesse momento eu estou aqui com vocês, e ele está lá na igreja sozinho, né? Nas quartas-feiras, geralmente, só vai eu e ele, as crianças não vão,
E ele tá lá, né? E aí foi passando, né, uma história, né, na minha cabeça, e o louvor falava: Senhor, eu só quero a tua presença. Senhor, eu só quero a tua presença. E quando, irmãs, eu entendi que era só a presença de Deus que eu precisava, que não ia fazer diferença se meu marido fosse cristão ou não, mas eu precisava da presença dele na minha vida, as coisas começaram a mudar. Quando eu entendi que o meu chamado era muito particular, o amor que Deus tinha pela minha vida era muito particular, e que se eu tivesse só a presença do Senhor, já me bastaria, porque eu tinha certeza que o tempo do meu esposo era um tempo particular. Então, tem coisas na nossa vida, tem áreas da nossa vida que estão estéreis, que nada acontece, mas que nós precisamos esperar o tempo de Deus, confiar, profetizar e acreditar na mudança. Ouvir a voz do Espírito Santo, porque muitas vezes o Espírito Santo ele fala algumas coisas conosco e a gente tapa os ouvidos. No último ano, antes do meu marido se converter, foi um dos piores anos da nossa vida. Meu marido passou a beber, meu marido passou a chegar em casa de madrugada, meu marido ficou muito diferente. Acho não, tenho certeza, né, que a guerra espiritual lá no terceiro céu já estava travada há muito tempo. O diabo já sabia que aquela alma, ele não ia ter mais jeito, então ele falou: eu vou dar a última cartada e eu quero ver se ela vai aguentar. Então foi um ano muito difícil, foi o ano em que mais o Senhor profetizou e os olhos de Deus. Cada mulher que está aqui, né, travou, voltou. Travou, voltou. Aí, louvado seja Deus. Fiquem atentas aí. Se travar, dá um glória a Deus, dá um aleluia e vai voltar. Então, nesse último ano eu ouvi muito da parte de Deus que ele iria mudar. E ao mesmo tempo que eu ouvia que ele ia mudar, eu chegava em casa e via coisas muito diferentes. E eu comecei a falar com Deus, falar: Senhor, mas agora que o Senhor falou que vai mudar, que vai acontecer, que está chegando, que está perto, as coisas estão tão difíceis assim. Mas eu criei. Por isso eu quero que vocês guardem esta palavra, bem-aventurada aquela que creu. Então, se hoje alguma área da sua vida você olha e você não acredita, ora a Deus, pede ao Senhor a presença dele para te fortalecer, para que você possa acreditar. Na minha vida era o meu casamento, mas o Espírito Santo ministra no meu coração que tem mulheres aqui que têm outros sonhos, que talvez já estão com seus maridos caminhando com vocês na fé, mas tem outros sonhos, né? Tem o sonho de ser mãe, tem o sonho de se formar, tem o sonho de dirigir, seja o sonho mais bobo, que talvez você fale: isso aqui é tão pequeno, nossa, as irmãs estão falando de coisas tão grandiosas, não importa. Só você sabe que Alvina Machado, Suelen Guimarães, só vocês sabem, Daniele Lima, Marta, só vocês sabem, né, o que está ali, sabe, que você olha assim, você fala: isso aqui é impossível, isso aqui não tem mais jeito. Eu vivi esses momentos. E quando eu comecei a acreditar, o Senhor começou a mudar, mas no último ano eu tive o ano da prova. E o que eu mais gosto de compartilhar no meu testemunho, irmãs, é que o meu marido, ele dormiu ímpio e ele acordou um cristão. Ele não teve uma mudança aos poucos, ele teve uma mudança radical. Ele teve uma mudança radical da noite para o dia. Ele não teve uma mudança gradual. Ele acordou um dia e falou: eu quero. E naquele dia que ele falou: eu quero, ele mudou. Já tem 4 anos que nós estamos juntos, caminhando juntos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. 4 anos andando juntas, irmãs. E 4 anos ainda que eu me assusto. Com o tom de voz, com o jeito de me tratar, com o jeito de falar.
4 anos que eu ainda estou vivendo meu milagre e ainda estou sem acreditar. Como eu acredito que a gestação de 9 meses de Isabel, acredito que aquela barriguinha ia crescendo e ela não acreditava. A avançada idade, o tempo já tinha passado, né? E ali, a bênção ali acontecendo, né? João Batista, meu Deus, que honra, né? Carregar no ventre o homem que anunciou o nosso Senhor, né? Então, hoje, eu vejo as mudanças no comportamento, eu vejo as mudanças no falar. Um dia uma pessoa falou assim, fale do seu marido, você fala do seu marido com uma boca, né? Você tem que tomar cuidado, você não pode falar dele assim. E aquilo me, sabe, fiquei pensando, eu falei assim, eu acho que estou falando muito bem, né? E aí, no mesmo momento, o Espírito Santo veio e falou assim, você não está falando do seu marido, você está falando de mim. Você não está falando de um homem, você está falando do meu poder. Então, às vezes, Deus ele faz coisas grandiosas na nossa vida e, ao mesmo tempo, a gente se cala porque a gente acha que não precisa compartilhar. Mas um dia eu falei com o Senhor, Senhor, aonde o Senhor me colocar e o Senhor ministrar no meu coração para me compartilhar sobre isso, é porque o Senhor tem um propósito. Então, no meio de 31 mulheres que estão aqui me ouvindo, talvez tenha alguma que está ali já desistindo da instituição chamada família, talvez está desistindo de batalhar, de estudar. Ao longo desses anos, eu não pude fazer as coisas do jeito que eu queria. Um dia eu decidi voltar para a faculdade, meu marido falou que eu era louca, que eu estava sendo... Era muito tarde para estudar. Para que estudar agora? Você tem que cuidar da casa, da família, das crianças. E eu fui para a faculdade, em 2010 eu me formei, e ele chorou na minha formatura, porque por um ano eu vim andando do meu trabalho, porque eu não tinha... E alguns momentos eu passei fome na faculdade, porque eu não tinha dinheiro para lanchar. E Deus foi me abençoando. Em 2014 eu prestei um concurso público e aprovei Deus que eu passasse, me tornei professora da Prefeitura Municipal de São Paulo. E ali Deus foi me abençoando. Tinha o sonho de dirigir, mas eu tinha 5 anos uma carta guardada na gaveta, porque o meu esposo falava que eu não tinha condições de dirigir. Que dirigir não era para qualquer mulher, tinha que ser uma mulher muito poderosa, muito, né, para poder dirigir. Então, aquilo eu guardei no meu coração como verdade e eu tinha muito medo. Então, depois de 5 anos com aquela carteira guardada, eu falei, agora eu vou tentar, né? E ele falava, não, para que dirigir? Você não tem capacidade para isso. Então, quando a gente fala de violências, muitas violências a qual eu passei eram violências e torturas psicológicas. Mas, ao mesmo tempo, eu olhava e eu via que a minha guerra não era contra ele. Então, eu quero encorajar cada uma de vocês a tentar olhar para o desafio, para o problema que vocês possam estar enfrentando, e saber que existe um Deus que tem um propósito, um Deus que prova a gente num deserto. Muitas vezes nós vamos para o deserto porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e nós não podemos parar o plano de Deus. Meu esposo tinha um pai que ele não via há mais de 25 anos, e aprove Deus, o ano passado, a gente está junto com o pai dele. Era uma das maiores dificuldades do meu marido em se tornar cristão, porque ele sabia que ele tinha que liberar perdão para o pai. E ele liberou perdão, e ele liberou perdão de boca, né? E Deus provou o coração dele para saber se ele tinha liberado o perdão. No ano passado, quando o meu sogro faleceu, o meu sogro mandou uma carta, né? Pedindo para que a gente fosse visitá-lo, e eu falei para ele, você vai visitar o seu pai. Ele chorou, ao mesmo tempo ele engoliu o choro, e ele falou, eu vou. E ele só conseguiu ir porque ele já era um homem transformado, um homem que se permitiu ser transformado. Então, a gente precisa se permitir.
E fomos até lá, visitamos o pai estava bem. E aprove Deus que 8 meses depois daquela visita, o Senhor recolheu o meu sogro. E se ele não tivesse se permitido, né? Ir lá, liberar o perdão. Então, tudo, irmãs, que passamos na nossa vida, nós passamos por um propósito. Hoje, nós temos um testemunho, eu tenho um testemunho para contar. Tem pessoas nessa sala aqui que conhecem a fundo. Tem pessoas que sabem como eu passei. Tem pessoas que estão aqui que conhecem só o novo, né? Eu tenho aqui a Brenda, linda ali me vendo, que ela conhece o antigo. Ela conhece o antigo, eu já chorei muito lá na casa dela, lá nos braços da mãe dela, né? E eu tenho a Aya, que está aqui também, que conhece o novo. E que quando a gente fala, às vezes ela fala, não dá para imaginar ele desse jeito. Não dá para imaginar. Então, esse encontro foi marcado no dia de hoje, para poder trazer esperança ao coração de cada mulher que está aqui, né? Esperança. Deus, ele me separou para o diaconato, mas aqui não é cargo eclesiástico, aqui é um encontro de mulheres, né? Mulheres que serão muito usadas, serão um canal de bênção, sim. E por mais que esteja difícil com olhos humanos, essa semana Deus ministrou muito no meu coração sobre o que eu estou olhando, como eu estou olhando. Porque dependendo da forma com que a gente olha, a gente não consegue ouvir. Quando eu comecei a dirigir, eu falava para minha filha assim, abaixa o som, que eu não estou conseguindo enxergar. E ela falava, oxe, mas... Então, quero encorajar vocês a buscar ter a preocupação com quem vocês compartilham os seus problemas, porque ali Isabel e Maria tiveram um encontro grandioso, e Isabel, ela encorajou Maria, ela não julgou Maria, ela não perguntou como, mas o que aconteceu, mas como assim, me explica isso, não, ela falou, bendita és tu, bendito é o fruto do seu ventre. E muitas mulheres acreditavam no meu milagre, mas algumas eu não podia falar, porque algumas já estavam acostumadas com uma vida difícil, já estava acostumada com seus maridos bebendo, com seus maridos agressivos. Ah, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Então o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer que tem jeito sim. Mas não é do meu jeito, não é na força do meu braço, mas é da maneira dele, no tempo dele. E o tempo dele é perfeito. Foram 14 anos. E esses dias eu estava lendo sobre os meus 7 mergulhos de Naamã para limpar aquela lepra, aquela doença. E eu fiquei pensando em mim. Eu falei, quem teve que mergulhar foi eu. Porque hoje, o marido que eu tenho, há 14 anos atrás eu não ia dar conta. Eu não ia entender. Então, foram 14 anos onde o Senhor estava ali me preparando. Me preparando. Então, às vezes, quando você acha que o negócio está difícil, é porque Deus está te preparando. Deus está te preparando para algo que vai fazer. Então, eu venci o medo. Hoje eu estou num trabalho onde eu exerço um cargo de liderança. O Senhor me colocou para sentar numa cadeira que eu não imaginava. E muitas vezes a gente fala, mas tanta gente aí, isso vai acontecer comigo. Mais uma vez, eu volto para o versículo 45. Bem-aventurada que creu, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor foram ditas. Então, se você tem uma promessa, minha irmã, da parte de Deus na sua vida, espera, creia, mas não creia, sabe, titubeando não. Em alguns momentos eu falava, ai meu Deus, ah Senhor, quando o Espírito Santo me movia a orar pelo meu marido na madrugada porque ele ainda não tinha chego, e eu falava, não, eu estou com sono, não vou levantar, e o Espírito Santo levanta agora.
ora agora, se eu não orar, ele não vai chegar. E eu dobrava o meu joelho, orava, e meu marido chegava derrubado, detonado. E ali eu ia fazendo a obra, né? Ali eu ia tentando entender, mas eu tive que olhar. Eu acredito que a grande virada foi no momento em que eu busquei somente a presença do Senhor. Eu não digo que eu me conformei em ter um marido não cristão, mas foi o momento que eu entendi que a presença do Senhor me bastava. Se ele se transformasse ou não, mas a presença do Senhor já me bastava, porque Deus já estava fazendo tantas coisas na minha vida, mas ainda tinha algo mais, né? Então, na vida de cada uma aqui tem um algo a mais. Então, vira a chave. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, hoje é a oportunidade. Vira a chave, né? Eu nasci num bairro terrível, eu vim de um lugar terrível, e todas as vezes que eu me eu fico lembrando, se eu não tivesse me permitido deixar Deus tocar e me mudar, o que seria de mim? Então, vira a chave. Vai para perto de Jesus. Ouça a voz do Espírito Santo. Nós temos vivido dias difíceis, onde as pessoas têm se fechado. Quando a gente vai falar do amor de Deus, as pessoas falam, eu já sei, isso daí eu já sei. Jesus está voltando, isso daí eu já sei. Não. Eu não vim só trazer a boa nova de que Jesus de fato está voltando, mas eu vim trazer a boa nova de que aquilo que na tua vida talvez você acha que é impossível, brevemente você vai estar testemunhando. Um dia você vai falar, olha, eu escutei um culto online, no dia tal, onde tinha algumas mulheres, e uma irmã testemunhou de uma mudança, e hoje eu vivi essa mudança. Então, acredita, creia, porque foi assim Amém, glória a Deus. Foi assim que eu fiz. Eu criei, eu acreditei, eu pensei, o meu testemunho é longo, e eu sempre falo, mulheres, é só uma gota. E aí eu me coloco à disposição. Ju, mas eu gostei, eu quero saber mais, eu quero saber a fundo. Eu estou sempre à disposição, porque hoje o Senhor tem que me colocado perto de mulheres, para levar mulheres. Precisamos de intercessoras, nós precisamos de amigas, nós precisamos daquela que você sabe que essa eu posso contar. E eu tenho uma triste notícia para te dizer. Talvez não vão ser muitas, talvez vai ser uma, talvez vai ser duas, mas esteja perto daquela que, como o encontro de Isabel e Maria, encorajou a outra, uma contou a bênção para a outra, as crianças ficaram felizes ali dentro da barriga. É isso, né? Eu agradeço a minha oportunidade. Agora eu quero abrir um pouquinho para vocês falarem. Eu não sei como que está o tempo aí, a Thalita me fala, mas é isso, sabe? Esse projeto vai crescer muito, né? Eu creio que o que o Senhor colocou no coração das meninas que organizaram isso é bênção. É isso mesmo, sabe? É uma tá segurando na mão da outra e dizer, assim como aconteceu comigo, vai acontecer com você. Assim como o Senhor mudou a minha casa. Ontem a minha filha falava, mãe, algumas vezes as pessoas vêm aqui em casa e elas falam que a gente tem a casa tem uma áurea diferente. Pode falar áurea? Né? Eu falei, filha, tem não é uma áurea, né? É o Espírito Santo de Deus que mora aqui, está aqui, então não tem como você chegar perto e não sentir, né? E hoje eu falo isso com o coração cheio, né? Sem ter medo. Por um momento eu tive medo de contar a minha bênção, que eu falava, ai meu Deus, será que eu posso contar? Né? E hoje eu entendo que o que Deus faz na nossa vida, tanto do bom quanto o deserto, se tem uma mão dele, se está no propósito dele, em algum momento você vai usar. Então, por muito tempo eu me apeguei nisso. Falava, Deus, se o Senhor ainda não transformou o coração do meu marido, é porque ainda tem coisas para acontecer, e em algum momento o Senhor vai transformar e o Senhor vai me usar como canal de bênção em outras vidas. Então, eu louvo a Deus por este momento, né? Se você tem o desejo de se formar, de dirigir, saia do comodismo, saia dessa caixa que te prende, saia da depressão, saia da baixa autoestima, vai para cima, né? O mundo está precisando de mulheres fortes,
né? Não tem problema, tem dias que a gente não está bem, tem dias que a gente não está legal. Nós não somos mulheres maravilhas, a gente não tem capa, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, nosso amigo, que é o nosso conselheiro. Os homens vão falhar conosco, vão nos decepcionar, vão nos entristecer, mas Deus, ele não falha. A palavra do Senhor, ela se cumpre. E se não se cumpriu ainda na sua vida, para e pensa, porque tu vai aprender muita coisa. E depois você vai usar, né? Deserto não é lugar de morar. Não dá para morar no deserto, mas é lugar de passagem, né? E quando a gente passa pelo deserto, a gente aprende. E algo que eu quero deixar aqui é que aquilo que o Senhor nos ensina não é para guardar para a gente, né? Quando Deus nos ensina algo, esse algo não é para ser guardado. Existem mulheres com chamados grandes, assim o Senhor ministra no meu coração, que no meio dessas 33 mulheres, existem mulheres com vocação, existem mulheres aqui que têm talentos, e estão ali com medo. Vem tudo e avance, porque do outro lado tem uma mulher precisando de você, uma mulher que está perecendo. Não guarda aquilo que o Senhor já tem feito na sua vida. Quando você olhar para o seu impossível, você olha e fala, Deus, eu sei que é só o tempo de esperar, e profetiza, porque eu já passei, irmãs, madrugadas, com as mãos estendidas para os bares da minha rua, falando, Senhor, fecha o bar, tira esse amigo do caminho, tira esse homem do caminho, tira essa má amizade do caminho. E Deus fechou os bares. Cada bar aqui, a qual eu estendi a minha mão, foi fechado. Não foi só a vida do meu marido, que alcança sua amizade dentro do seu lar. Você tem autoridade para falar sobre a vida do seu filho, sobre o teu trabalho. Usa autoridade. Ah, mas eu comecei agora, mas eu ainda estou engatinhando. Engatinha, porque há tempo para todas as coisas. O bebê não nasce andando em pé. O bebê mama, engatinha, depois ele senta, depois ele sai andando. Há tempo para todas as coisas, mas aprenda. No tempo, no deserto, aprenda, porque uma hora você vai usar. Então, não guarde para você aquilo que o Senhor já tem feito, se prepare, os campos estão brancos, né? A seara é grande, poucos são os trabalhadores, principalmente no meio das mulheres. Então, muita mulher perecendo, muita mulher chorando, muita mulher amargurada. Então, se o Senhor te curou, o que eu guardo sempre para mim é assim, se Deus me curou, então que agora Ele me permita ser canal de bênção para curar outras mulheres. Eu não tenho poder para nada, mas o Deus que eu sirvo, Ele tem. E Ele precisa de um canal. Ele pode fazer, né? Ele pode fazer, Deus é poderoso. Como eu falei, meu marido dormiu de um jeito e acordou do outro. Foi exatamente assim, minhas irmãs. Eu não tenho o que falar. Foi 14 anos de um homem extremamente, assim, difícil. E ele dormiu e ele acordou. 4 anos, o meu marido não toma nem refrigerante. Nem Coca-Cola ele não toma mais. Então, Deus pode. Eu falo com convicção para vocês. Deus pode. Deus pode virar o seu cativeiro, né? Deus pode transformar a sua vida. Então, se você está caminhando, começando a caminhar, ou se você já caminha há muitos anos, ou se você está sem esperança, se você está querendo voltar, mergulhe em água, porque vale a pena. Vale a pena. Alguns momentos a gente vai estar sozinho, alguns momentos a gente vai estar acompanhada, mas o Espírito Santo de Deus, ele está sempre perto de nós, nos orientando, nos ajudando. Então, vamos para cima. Amém. Hoje, rapidinho, tem uma irmã aqui que falou que algumas horas travou e depois voltava. E aí, teve uma hora que travou, que você falou sobre, sobre o mar que fechou. E aí, a irmã queria ouvir. Sobre? Se você lembrar, a parte que você falou sobre o mar que fechou. Sim. E aí, travou e a gente não ouviu. Sim. E aí, eu queria... Sim.
Então, foi um momento, né, difícil da minha vida, né? Foi um momento onde eu olhava e eu não conseguia ter esperança, né? E naquele momento Deus estava me ensinando, né? Então, quando a gente traz essa questão do aprendizado, dos momentos de dificuldade, né? Então, você precisa estar atenta, né? Quando as coisas estão difíceis, parecem impossíveis, abra os ouvidos espirituais e toma cuidado com aquelas pessoas que falam, né, te coloca mais para baixo ainda, né? Então repreenda, né? A gente vai falando e é difícil retomar exatamente as mesmas palavras, mas é exatamente isso, né? No momento do deserto vão aparecer muitas vozes para te trazer para baixo, para dizer que não vai acontecer, mas você precisa repreender também essas vozes, calar essas vozes na sua vida, né? É como você falou, né, irmã, que o deserto, na hora que você, perante Deus, eu ia falar, a irmã falou, que o deserto não é lugar de morada, né? Nós passamos pelo deserto, mas é um processo, né? Nós temos que passar pelo deserto, sim. Mas isso não significa que nós temos que morar, não é morada, não é a morada que nós vamos ter, entendeu? A gente tem que seguir em frente, né? Estar junto com o Senhor, entregar para Ele todos os dias, pela manhã, nossas vidas, né? Nossos filhos. Isso mesmo. Amém. E para terminar, assim, para concluir, trago novamente ali o louvor, né, da presença. Hoje o Senhor, Ele busca não mulheres religiosas, mas mulheres cheias da presença do Senhor, né? Então é isso, a religião, ela não salva. Quem salva é Jesus, quem salva é Cristo. A presença, quando nós temos a presença do Senhor, nós temos direcionamento, né? Quando nós temos o Espírito Santo do Senhor, nós temos direcionamento. Nós sabemos aonde estamos pisando, nós sabemos como devemos agir, né? Então, eu quero terminar, vou passar a palavra para a Thalita, depois orar com vocês, mas é isso, busque mesmo a presença do Senhor. Coloque louvores na sua casa, ore nas madrugadas, ore quando todo mundo estiver quietinho, dormindo. Voltou? Voltou? Voltou. Então, eu não tinha espaço para orar, não tinha liberdade para orar, e eu tinha que acordar às madrugadas, orar escondidas algumas vezes, e hoje eu tenho o privilégio de ter meu esposo como meu intercessor. Nós oramos, né, em todos os momentos que a gente pode, oramos em todas as refeições, e ali é a oportunidade, que aí a gente, ao invés de orar só pelo alimento, a gente já sai orando por tudo, repreendendo, trazendo palavras proféticas para casa. Então, aproveite esses momentos, né? Busquem mesmo a presença do Senhor, que vale muito a pena. Amém? Amém. Ju, eu vou pedir para você orar, tá? Mas antes eu só queria falar um pouquinho, porque Deus vai preparando tudo, né? Igual você falou. Ele tem conversado muito comigo sobre deserto, sobre presença, sobre crer. E tudo que você foi falando foi confirmação das coisas que às vezes eu acabo falando para as outras pessoas e que eu tenho falado nesses últimos dias, e eu até falei nesses dias com uma pessoa que me procurou, e aí a pessoa, né, não era de ir para a igreja, nada disso, e estava falando, eu acho que eu preciso de alguém, que não sei o quê. E eu falei assim, vai para a igreja, busca Deus, porque só Ele pode curar essa solidão da sua vida, que você está sentindo. Eu falei assim, eu sei que é muito louco o que eu vou falar, e para quem não conhece a palavra, soa realmente como loucura, mas o dia que você tiver um encontro com Ele, o dia que você buscar a presença dEle, você pode ficar solteiro o resto da vida, porque só Ele, só a presença dEle vai te bastar. Assim, é lógico que Deus falou, né, para a gente crescer e multiplicar, mas quando você tem a presença dEle, só isso importa. É igual falar, né? Buscar Ele primeiro e as outras coisas vos serão acrescentadas.
Então, se ele achar que quer acrescentar alguém na sua vida, ele vai acrescentar. Senão, você vai viver o resto da sua vida e vai viver feliz tendo ele na sua vida. Então, assim, Deus, somente, igual você falou, somente creia em Deus, busque a presença dele, busque, né, intimidade com ele, porque ele precisa dessa intimidade, ele precisa que a gente busque ele, né? O meu esposo, só, né, resumindo também um testemunho, a maioria das meninas me conhecem aqui, mas eu e meu esposo começamos a ir na igreja juntos, e ele teve aquele primeiro amor, e começou a ficar mais firme e tal, e eu ia com ele, às vezes depois, quando eu engravidei, eu pedi, foi uma bênção, meu filho foi, para quem conhece, né, sabe que eu tive um aborto, depois eu tive meu filho, e o meu filho é uma bênção que Deus me deu, e eu oscilava muito na igreja, e até quando veio a pandemia, e foi o meu marido que me estimulou, falou assim, Thalita, toca aí o grupo chama umas meninas para fazer o culto. E aí eu falei assim, será? Ele, não, faz lá o culto só com as meninas, chama umas meninas. E aí começou eu, a Rê, a Suelen e a Carol no fazer culto pelo WhatsApp. E aí depois a gente viu a necessidade de colocar mais meninas e eu falei, vamos fazer pelo Meet. E se não fosse o apoio dele, e hoje ele fala, às vezes ele vê a gente orando aqui, ele vê eu orando, ele fala, meu Deus, porque ele vê a transformação, houve o despertamento, né? Então, a gente precisa, né? Foi o que você falou, às vezes a gente precisa procurar a pessoa certa para dar o aconselhamento certo, para estar do seu lado, para te ajudar. No meu caso, meu marido me ajudou muito na hora de virar a chave. Hoje eu e a Rê estava até falando isso, em questão de exercício, de cuidar da saúde, que às vezes a gente precisa virar a chave. Eu falei, para a honra e glória do Senhor, faz 2 meses que eu virei a minha chavinha e falei, não, agora nem o frio me segura. 7 horas da manhã eu tô lá na academia. Isso aí. A gente precisa, né, buscar, e isso não foi algo, a Thalita, foi de Deus, porque todos os dias eu oro a Deus e falo assim, Senhor, me ajuda, eu preciso cuidar da minha saúde, mas a minha carne não deixa, a minha carne é maior, as coisas do mundo, né, as delícias do mundo não deixam, eu quero comer, eu não quero ir para academia, e todos os dias eu orava e falava assim, Senhor, me ajuda, me liberta disso. E ele tem me libertado. Então, assim, é igual você falou, são todas as coisas, né? Tem coisas que a gente acha que às vezes é impossível. Eu jamais imaginaria que nesses dias 7 graus eu estava levantando para ir para uma academia. Mas, para a honra e glória do Senhor e várias outras coisas que Deus tem feito na minha vida, né? Então, é uma bênção. Deus, procurem a presença dele, porque é igual a irmã falou, né? Ela teve o testemunho do marido dela. Creio que tenha muito mais testemunhos, né? Desses 14 anos e até agora, né? Mas que você possa vir compartilhar mais vezes com a gente. Antes da gente, eu pedir para você fazer a oração final, e eu vou até perguntar se alguém quer falar alguma coisa aqui. Minha tia Júlia, eu tenho certeza que quer falar alguma coisa. Eu também. Meninas, eu vi que tem bastante meninas que nunca, né, participaram do nosso grupo. O nosso culto é toda quarta-feira às 8h30 e o link é o mesmo. Quem quiser que eu mande, eu tenho uma lista de transmissão que eu sempre estou mandando os convites. E também a gente tem um grupo, então quem quiser participar do grupo ou quiser participar da minha lista de transmissão, que eu só mando o convite de quarta-feira, coloca o número de celular aí na parte de anotações, que aí eu vou adicionar, tá bom? Então quem quiser participar, coloca o número lá na parte do chatzinho, que eu vou adicionar, ou na lista de falar, quero que coloque na lista de transmissão, não, eu quero que coloque no grupo. Eita. Aí a gente compartilha. Ó, bênção, meu esposo vai dar um oi. Oi. A paz. Acabou de chegar do culto. Glória a Deus. 31 mulheres aqui. Louvado seja Deus pela vida dele. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Amém. Então, meninas, quem tiver interesse em participar do nosso grupo ou da lista de transmissão para receber os convites de quarta, 8h30, a gente sempre está aqui, tá? Então, me manda aí o número que eu adiciono. Alguém quer falar, quer compartilhar, quer falar sobre o testemunho, quer testemunhar? Eu. Amém? Eu sempre quero falar, né? Eu sou a pessoa que sempre quero falar.
Mas eu gostaria muito de compartilhar a Juliana comentando sobre essa, essa vitória dela, né, depois de 14 anos. Eu estava aqui ouvindo, hoje eu trabalhei em casa, e aí eu coloquei o fone e estava ouvindo, e é muito engraçado quando Deus relembra a gente. E só para compartilhar para vocês, que Deus é de detalhe mesmo. Deus, ele faz estratégia para a gente quando tem um encontro, ou ele somente quer ouvir você, quer te conhecer. No meu caso foi muito diferente, né? O meu marido estava na igreja e eu sempre conheci Deus, lógico, né? Da minha família, da minha avó, de tudo, mas não era cristã. E aí meu marido foi para a igreja, e aí louvava na igreja, era músico da igreja, e enlouquecido. Então, assim, ele ia para o culto todo final de semana, e tinha culto dos homens, e ia limpar a igreja, e aquilo me perturbava mesmo, porque ele falava assim, vamos? Eu não vou não. Ah, não, vou passar um filme super legal, não vou. Não, hoje não quero. Toda vez era a mesma história. E ele ia, todo feliz, saltitante. Os meninos da igreja, quando a gente tem até hoje, né, amizade, e a gente se encontra, é o mesmo carinho. E aí foi passando o tempo. E aí ele sempre fazendo esse convite, né? Ah, mas se você podia ir, a igreja é diferente, lá o pessoal tem piercing, tatuagem, o pessoal é descolado, sabe? Então, assim, você vai se sentir super à vontade. Ah, mas tudo bem, não tô afim, não. Deixa assim mesmo. E foi passando o tempo. Ao tempo de que começou a gravação do DVD da igreja, e quantas vezes, tá? Vou falar para vocês que quantas vezes isso não aconteceu comigo, dele entrar para fazer o ensaio e eu ficar no carro, mexendo no celular, ouvindo música, qualquer coisa, porque eu não iria participar. E aí eu falava para ele assim: ah, não, ninguém vai ficar sabendo que eu estou aqui mesmo. Eu ficava no carro e ficava mexendo no meu celular, e ele ia lá, ia fazer reunião com os homens, né, das coisas da igreja, tal. Eu saía, e dali a gente saía para comer alguma coisa, eu só voltava para casa, e assim foi indo. Até que, é lógico que isso a gente fala assim, eh, foi passando o tempo, mas Deus ele vai te apertando, né, ele fala assim: "Ai, alguém vai te convidar diferente, né, que não sei o quê", mas não, foi passando o tempo, e aí ele sempre falava para mim: "Ah, mas você nunca vai na igreja, sabe, todo mundo vai junto, né, e a gente é casado, é diferente, né". Eu falei: "Pronto, agora ele quer me apresentar para a igreja, né", era o que me faltava, mas tudo bem. Até que um dia ele disse no domingo: "Ah, Cá, quem vai pregar lá hoje é um presbítero que eu sou apaixonada, gente, presbítero júnior, né, vai ser um presbítero que e ele é super amigo, ele fala de uma palavra super, assim, fácil de entender, sabe, ele é brincalhão, eu acho que você vai gostar do culto". Falei: "Ah, tudo bem, eu vou, vai". E eu fui. Nesse dia, juro para vocês que eu não esqueço desse dia. E aí a Ju falando, parece que passou um filme, por isso que eu falei: "Eu preciso comentar". Quando eu cheguei na igreja, o presbítero já estava lá no púlpito lá, tudo. E aí quando eu entrei com o Rodrigo de mão dada na igreja, uns outros, né, "oi, oi", cumprimentou, eu não conhecia quase ninguém, e aí o presbítero de lá do púlpito ele disse assim: "Eu não acredito, essa é a Catarina". Eu morri de vergonha. E aí o Rodrigo deu risada, ele falou: "Ah, por isso que o varão estava doido para trazer a mulher linda dessa aí, não dá para deixar sozinho não". Aí eu sentei no canto e, assim, a palavra foi maravilhosa, eu me senti super à vontade e normal, né, era uma igreja normal, onde tinha muitos jovens mesmo, um louvor muito bacana. E aí a gente cumprimentou, então tá mais à vontade com os meninos, tudo. E aí ele falou: "O que que você achou?". Eu falei para ele: "Olha, eu quero vir de novo quando tiver de novo ele pregando, né, para me conhecer, assim, eu achei bacana, mas normal". Tudo bem, mas aquele dia, eu acho que foi uma coisa que impactou, porque quantas vezes ele não me pediu para ir para a igreja e eu disse: "Hoje não dá. Ai, hoje não é meu momento". Então, às vezes a gente acha, assim, que todo mundo tem seu tempo, como ele teve o tempo dele primeiro e o meu veio depois, como ele também saiu da igreja devido a problemas pessoais com igreja e músicos, e eu permaneci na igreja. Então, assim, é como um pega-pega, né? Um fica, outro sai, aí o outro vai para outro caminho, outro volta. Então, mas Deus é de detalhe mesmo. Então, assim, quando a gente acha que mas agora, então agora tá meio frio, agora tá meio estranho, agora eu acho que agora Deus ele vai deixar a gente quietinho, né? Deus, ele esquece um pouquinho da gente. Na verdade, é a gente que não tem intimidade com Deus, né? Deus está um momento, todo um momento esperando você. Só fala oi para ele. E é muito, muito bom.
participar do culto de quarta com as meninas, porque nós aqui somos todas íntimas, né? A gente somos todas mulheres. Então, uma dá força para a outra e dizer que às vezes a gente está longe da igreja, mas a gente não pode estar longe de Cristo, né? A gente não pode estar com o coração fechado para a palavra de Deus. A gente tem que estar olhando para as pessoas. E quando Deus tocar no nosso coração de orar por um estranho, que você ore por esse estranho, porque ele pode ter esse encontro com Deus. Ele pode estar simplesmente Deus trazendo uma estratégia para você naquele momento, para mais tarde ele aceitar Jesus ou apenas conhecer Jesus, né? Então é isso que eu queria falar para vocês, que além de ser engraçado, o meu momento com o meu esposo em questão da igreja, eu vejo o quanto Deus é presente na minha vida, o quanto Deus edifica pessoas, sabe, e trazer meus amigos de bênção perto de mim, e que a gente pode ter os deslizes que for. Deus está aqui para perdoar, honrar cada um aqui tem o seu propósito. Então, assim, eu agradeço por cada uma daqui, sabe, com o coração realmente cheio, e falar para vocês que o amanhã só Deus pertence e a gente tem que crer que vai ser melhor. Um beijo para todas. Amém, Cata. Amém. Amém. Alguém mais quer falar? Eu queria falar. Eu acho que tem que tirar o fone, tá chiando aí. Hello. Tá me ouvindo? Agora eu tô vendo. Sim. Ah, tá. Eu só queria falar que eu amo a vida da Juliana. E, e tem pouco tempo, eu acho que eu conheço a Ju, né? Deve ter uns 2, 3 anos, mas a gente se encontrou poucas vezes, assim, não foi muitas vezes, né, Ju? E a gente se conheceu num culto, na Missão Crer, e aí a Juliana orou pela minha vida, e depois daquele dia a gente tem uma conexão muito forte, assim, sabe? É como se eu conhecesse a Ju a vida inteira, desde quando eu me converti. E já tem uns 7, 8 anos, né? E parece que eu conheço a Ju desde quando eu conheci a Soraya. E é engraçado, né? Deus, ele faz essas conexões, ele nos apresenta pessoas de Deus, assim, que, que a gente se espelha, né? A gente se espelha em orar, em conhecer mais de Deus, em conhecer mais a palavra, em estar mais perto, em querer estar mais perto, né? Sempre quando eu encontro a Ju, ela fala, vamos marcar um café lá em casa, a gente conversar. E outra coisa, quando você chega na casa da Juliana, é uma vibe mesmo, muito de Deus, assim. É muita presença de Deus na casa dela. Verdade, a gente fez como que é o nome? Acho que o chá de cozinha da Soraya, não foi? E no chá de cozinha Foi. tinha muita presença de Deus, gente. A gente brincou, riu bastante, mas, nossa, foi tão impactante, assim. Foi muito bom, assim, né? E eu louvo a Deus pela vida da Juliana. Eu tinha ouvido só um pouco também do testemunho dela, né? E ela fala que Deus prepara algumas pessoas para ouvir o testemunho. E é verdade, Deus vai preparar as pessoas certas, aquelas pessoas que precisam ouvir, receber a palavra, receber a semente para poder depois frutificar, né? Florescer, né? E eu ouvi um pouco, e só um pouco do que eu ouvi, eu já fiquei impactada. Eu falei, meu, que mulher de Deus, que mulher de confiança, que mulher de fé, né? E eu falei assim, nossa, as pessoas precisam ouvir, as mulheres, né? Precisam ouvir um pouquinho da Ju, só um pouquinho da história da Ju, para poder ter um pouquinho de esperança, ter um pouquinho de fé, sabe? E acreditar que Deus pode fazer mais coisas, que Deus pode transformar a sua vida, a sua casa, que Deus pode realizar aquele sonho que está escondido, guardado na gaveta, fechado às 7 chaves, que você colocou lá no fundo do guarda-roupa, né? Deus pode realizar aquele sonho que está lá no esquecimento, que você nem lembra, mas Deus pode. E é isso que eu queria compartilhar, falar que eu amo muito a vida da Ju e falar, mulheres, aproveitem, aproveitem, busquem mais a Jesus. E é isso, gente.
Amém, Rê. Amém. Mais alguém quer falar alguma coisa? Boa noite, meninas. Boa noite, Tudo Dani. bom? No começo da live eu coloquei uma pergunta para a Ju, porque foi muito engraçado, né? Eu venho pedindo para Deus, conversando com Deus, uma oportunidade de trabalho, né? Porque eu estou desempregada. E como você disse, né? Faz a cartinha e pede exatamente o emprego que você deseja, né? Coloca lá tudo o que você quer e vai chegar uma hora que vai se realizar. E essa noite eu tive um sonho estranho. Eu ando pedindo muito para trabalhar e eu pedindo, né? E eu sonhei que eu voltava para o meu antigo emprego. Assim, um lugar que eu falei, quando eu saí, eu falei, nunca mais eu volto aqui, porque a gente sabe que, mesmo você saindo da empresa, tem oportunidades de você voltar. E aí eu falei, né, quando eu saí de lá, falei, nunca mais eu volto a trabalhar aqui, porque foi um período que eu passei também por depressão, um monte de coisa. E quando eu olhei para ela, eu lembrei de uma pessoa que eu trabalhei. Eu falei, nossa, mas é muito engraçado. É muito engraçado, assim, a fisionomia é a mesma, eu sei que as pessoas se parecem muito, mas eu tive um sonho, e de repente a fisionomia dessa pessoa veio nela. Aí eu falei, meu Deus, será que é o quê? Uma confusão na minha mente? E aí por isso que eu mandei uma mensagem perguntando se ela tinha trabalhado na Marisa, porque na época que eu trabalhei, eu não lembro bem se a moça que chamava Juliana, ela estava fazendo treinamento para chefe de seção ou se ela era chefe de seção. E ela parece Era eu, muito, hein? muito. Era Oi? eu, Daniela. Era eu. Era você? Ah, Sim, e aí eu falei assim, nossa. eu não lembro de Eu falei, você, nossa, viu? meu. Mas eu trabalhei na Marisa há 8 anos. Né? E era na época ainda a minha gerente era a Dona Enilda. É E isso mesmo. assim, né? Aí eu falei assim, nossa, mas que engraçado. Eu falei, eu tive um sonho que eu voltava para a antiga empresa e hoje, assim, quando eu abro a live, eu dou de cara com ela. Eu falei, gente, Senhor, conversa comigo porque eu tô meio confusa, sabe? Mas é engraçado, né? Como o mundo, assim, dá voltas e você acha que você nunca vai encontrar com a Deus é pessoa. lindo, Deus é lindo. São caminhos diferentes e, de repente, você está aí dando um testemunho e fortificando para as pessoas fazerem pedidos, né? Confiar nos pedidos que fazem para Deus, porque Deus é maravilhoso. E vai chegar uma hora que Deus vai abençoar. Sim. E era isso que eu queria Amém. compartilhar. Ô, Dani, mas você também Abre a conhece câmera todo mundo, hein, aí Daniela? pra gente ver. Você conhece todo mundo, hein? Eu acho que é a segunda pessoa, a terceira que vem pregar que você fala, eu acho que eu conheço, você não é fulano de tal? Eu conheço a Simone Martelo também. A Simone, olha, conhece todo mundo. Amém, olha a coincidência. Agora, ora aí para Deus para te mostrar qual que é o mistério desse sonho. Pois é. Tem alguma coisa nesse sonho aí. Ora a Deus. Só precisa descobrir o que é, né? Amém. Que bênção, meninas. É muito legal, assim, além de ver que tem pessoas que aos poucos vão se conhecendo, porque, assim, o nosso grupo, a gente traz, tá sempre, igual eu falei, convida mais mulheres, manda o link, porque sempre tem alguém que está precisando de ouvir uma palavra, de poder testemunhar, de contar, de pedir conselhos, e você pode trazer mais uma pessoa para cá, mais uma, mais duas, mais três, convide mais mulheres, mas é legal porque a gente está trazendo mulheres de várias religiões, de várias regiões, e aí vai tudo se conectando. Então, é muita bênção, assim, fico muito feliz do grupo. Eu sei que tem gente que, né, na correria, eu estava até falando, tem gente que às vezes eu mando, aí fala, ai, Thalita, você sempre me manda o link, mas eu nunca consigo entrar. Aí depois a pessoa, num dia, Thalita, deu para entrar. Nossa, que bênção, Deus falou comigo. Toda quarta-feira, agora eu penso em vocês, quando eu não posso estar, eu falo, agora está acontecendo o culto das mulheres. Então, tem sido bênção demais, e eu fico muito feliz com os testemunhos que vocês têm trago. Antes da gente fazer a oração final,
eu queria saber de vocês. Eu tenho um caderninho, tá, Ju? Só para você saber, eu tenho um caderninho aqui que eu anoto os pedidos de oração. E aí, conforme for, eu sempre vou orando na semana e a gente também ora todas as quartas por esses pedidos. Então, eu queria saber se alguém tem aí algum pedido de oração para a gente colocar aqui no caderninho. Alguém? Senão eu vou manter os mesmos da semana passada. Todo mundo está quietinho, então eu vou manter os mesmos pedidos da semana passada. Ju, se você puder orar aí por nossos pedidos, pelas nossas cartas, que cada uma, eu acho que a maioria aqui tem a carta, né, com pedido de oração, com pedido de oração, ó, a carta com os pedidos, né, que eu falei para as meninas escreverem, uma carta com sonhos, projetos, para que Deus venha abençoar, né, a gente tem que trazer a existência, chamar a existência, né, então Deus, Ele conhece o nosso coração, mas Ele quer que a gente coloque lá quer que a gente fale para Ele, escreva na carta exatamente os seus sonhos. O meu trabalho foi a carta que eu escrevi, foi exatamente a carta que eu escrevi. A Regiane também, foi a Regiane que falou, Thalita, escreve a carta. Escrevi, acho que um mês depois, eu arrumei emprego, do jeitinho que eu coloquei lá na carta. Eu tenho outras meninas que têm escrito a carta e falado, Thalita, deu certo tudo que eu pedi na carta, e se não foi o que eu pedi, foi algo muito melhor e maior. Então, escrevam a carta lá, e se precisarem de pedidos de oração, me mandem. Antes de finalizar, porque eu sei que algumas já estão, né, corridas, já passou um pouquinho do horário, semana que vem, nós temos a Sandra, que está aqui no grupo, que ela vai trazer a palavra para a gente. Então, se preparem, vai ser uma bênção. Aline, já chama as mulheres do Anjo de Aço, hein? Para estar aqui com a gente, que a Sandra vai trazer a palavra para a gente semana que vem. Vai ser glória! Vai ser bênção, então já convido as mulheres lá. Entrei no dia certo, hein? Eu nunca consigo participar, hoje que eu consegui aí, ó. Semana que vem é a Sandra, então vamos preparar essas mulheres lá do Anjos para participar do nosso culto. Vou falar antes da Ju iniciar a oração, eu quero agradecer a Regiane, né, porque ela convidou a Juliana, e pela Juliana ter trago essa palavra e ter mais um testemunho, né, aberto a família dela, né, para edificar o nome do Senhor, né, e como fala que a mulher sabe edificar e ela persistiu e edifica, que a gente possa ser um pouquinho dessa mulher sábia para edificar o nosso lar. E hoje o meu marido é tão nó cego, né, que ele é o tio da Thalita de sangue, né? E ele é tão nó cego que ele nem quer participar do culto. Eu fico chamando ele nem quer participar. Aí eu tomei banho correndo, fui pro quarto, coloquei o celular assim no alto, aí quando você começou a pregar assim, aí falar negócio de filho, tudo, aí ele entrou no quarto assim, né? Aquela carinha, eu falei, você vai querer participar do culto? Aí ele falou assim, não. Só veio aqui assim, deu um beijinho e saiu, né? Aí depois a Thalita pegou e falou que como Deus é maravilhoso na vida dela, né? Falou do Benjamin e tudo, que é a bênção da nossa família, né? E aí hoje os caras falaram, tia Júlia quer falar. Eu falei assim, não, eu tô igual o Rodrigo. O Rodrigo tem testemunho pra tudo. De capa a capa da Bíblia tem testemunho. Eu tô igualzinho ele. Mas esse é pro momento que a gente vai fazer a vigília de 24 horas, aí a gente vai pegar o testemunho e oração, louvor e testemunho, aí vai ter papo, aí eu vou ter os testemunhos para falar. Mas, Juliana, muito obrigada mesmo, tá? Que seu marido possa propagar a fé dele para outros homens, assim como o Rodrigo, né? Eu gosto muito de exaltar o Rodrigo, porque o Rodrigo é um menino, né? É um menino muito sábio, né? E aí exaltar a dona Zélia também, né? Porque ela é uma mulher de muita bênção na vida dela. Ela tem 3 filhos abençoados e o Rodrigo é o que faz mais parte da nossa família. Então, o Rodrigo, ele propaga. Não tem como ninguém sentar perto do Rodrigo e não sair sem sentir a palavra de Deus. Que eu senti mesmo, porque o Rodrigo fala mesmo, igual a Thalita falou, fala de forma, assim, aquele primeiro amor. E o Rodrigo, ele vai falando um pouquinho, pingando na família Tibães. E aí, daqui a pouco, os Tibães vão estar nesse grupo aí, nas vigílias, entendeu? Para honra e glória do Senhor. Obrigada, Ju. Glória a Deus. Hoje, amém. Você fica sempre aqui do meu ladinho, sempre aparece nas lives a minha sogra.
e o Rodrigo é meu esposo. E ele fala que é engraçado, que aonde ele vai, qualquer coisa que ele vai fazer vira culto. Ele faz aula, ele é músico, ele faz aula de música, aí a aula é 1 hora, aí ele fica 2. Eu falo, filho, estendeu a aula hoje? Ele, não, o outro, 1 hora foi só de culto depois. Tudo que ele vai fazer. Mas deu honra a Deus, né, na vida dele. Presença. É através da vida dele, da fé dele, das coisas que, né, eu também fui me levantando. Então, é uma bênção. Assim como você foi canal de bênçãos para a vida do seu marido, meu esposo tem sido um canal de bênçãos na minha vida, né? Então, que a gente possa, né, ser canal de bênção para outras pessoas, né? Que outras pessoas possam nos buscar. Ju, antes, queria te agradecer muito, muito obrigada, viu? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por seu testemunho, igual a tia Júlia falou, né? Por poder compartilhar com a gente o seu testemunho, que outras meninas se sintam, né, encorajadas a trazer uma palavra. Eu falo, gente, fica à vontade, ó, mês que vem eu tenho dia 11 e dia 18 de agosto eu tenho agenda livre. Quem quiser trazer uma palavra para mim, trazer uma palavra para nós, quiser louvar, abrir o culto, fechar o culto. Meninas, tirem a timidez, o medo. Vamos lá, vamos testemunhar, vamos compartilhar com outras mulheres aí, tá bom? Então, é isso. Fica preparado para a nossa oração final. Meninas, eu posso falar rapidinho? Acho que tem uma pessoa ali querendo falar. É a Brenda. Licença, tá meu nome aí já, né? Mas eu me chamo Brenda. Desde já queria pedir, né? Fazer um pedido de oração pelo meu pai, né? Que está em um tratamento de câncer. O nome dele é Nardeval, mas pode colocar Derval. E assim, só para finalizar rapidinho, né? Que já está bem no fim. Acabei pegando a aula da Ju do meio para o final, porque eu estava aqui colocando realmente em prática os meus sonhos, né? Que esse ano eu iniciei o ano disposta a estudar. Eu vou fazer 27 anos, sou mãe de 2 meninos, e fazia parte, né, da igreja que a Ju participava. Realmente acompanhei aí toda essa trajetória, ela falando, veio um filme assim, eu vou chorar, né? Enfim. Mas, e vendo ela falando desse deserto, né? De quantas vezes eu a vi chorar. Mas era assim, era uma coisa que a Ju, ela nunca desistiu, nunca. A Ju, ela sempre foi fonte de alegria, fonte de esperança, fonte de fé. E até hoje a Ju, para mim, é uma grande fonte de inspiração. Como mãe, como esposa, como mulher que ela é. E então, assim, a Ju foi minha inspiração para dirigir, para perder o meu medo. A Ju, mesmo distante, tem sido essa força e essa fonte para que eu possa ter uma profissão, pela profissional que ela é, pelo ser humano que ela é. E hoje, Ju, quando eu mandei mensagem para a Ju essa semana, pela situação que eu tenho passado com meu pai, porque é difícil você fazer parte, participar há 3 meses já de uma luta, de um câncer que foi descoberto, né, que é um câncer maligno, e são situações que você passa por um sofrimento, passa por uma angústia tão grande, e você vai a lugares que você vê pessoas em situações piores. E aí você olha e você fala, poxa Deus, o que eu posso fazer? Agradecer, né? Porque a gente tem a oportunidade de olhar e ver essa luz em Deus, essa força, porque, como eu falei para ela, é uma situação que você se vê sem esperança, que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? E você olha e você fala, eu tenho Deus, né? E é nessa força, nesse íntimo, que você realmente descobre, né, que você só tem Deus e Ele já é suficiente. E a Ju, ela é essa fonte, esse apoio. Quando eu falei para ela, Ju, quando é que tem culto lá? Porque realmente ela é
essa fonte de amor sem julgamento. Às vezes a gente olha, né, a gente busca e a pessoa olha para você, ué, tá buscando Deus só porque tá sofrendo, né? E a Ju é essa pessoa que te abraça. Então, obrigada, Ju, por ser esse abraço, por ser essa inspiração que você é, por ser esse amor, né? Mesmo com com essa distância física, eu tenho certeza que o que a gente sente é muito maior. E ver você, assim, usufruindo de todas as bênçãos que Deus tem te dado é maravilhoso. E eu te amo muito, 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 muito. Obrigada, meninas. Obrigada pela noite. Amém. Glória a Deus. Amém. Ju, travou. Voltou? Voltou. Amém. Pude ouvir aí bem a Brenda. E a palavra de Deus fala que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? Então, aqui nesse grupo tem muitas testemunhas, né? Quem vê pensa que eu vi a Brenda ontem. Acho que tem mais de uns 3 para 4 anos aí que a gente não se vê, né? A gente está conectado mesmo à distância, né? E quando ela trouxe a questão do pai dela, eu e meu esposo choramos muito, né? Porque ele é um homem incrível, mas a gente tem se falado, né? Ele está se fortalecendo, então, de fato, é isso, meninas. Sejam mulheres de Deus, sejam luz, não percam a oportunidade de ser luz na vida do outro, porque em algum momento a vida vai se cruzar novamente com a vida dessa pessoa, como aconteceu aqui, né? Minha vida se cruzando novamente com a vida da Daniela, Deus revelando para ela em sonho que a gente ia se, Daniele, né? Que a gente ia se encontrar de novo. Então, talvez ela ali, há alguns anos atrás, ela conheceu uma outra mulher, agora ela está vendo uma mulher diferente, né? A Brenda, conheci pequenininha, né? Então, eu louvo a Deus por esse momento, é um presente, queria estar mais vezes, mas é o mesmo dia do culto presencial na minha comunidade, então eu tenho alguns compromissos lá, então talvez vocês vão me ver um pouquinho sumidinha, né? Mas sempre que eu tiver oportunidade, eu quero estar assim, junto com vocês, e eu louvo a Deus, né? Agora nós vamos mesmo encerrar orando, porque as mulheres fortes oram, né? Oram muito, né? E precisa orar muito. Então, sejam mulheres de oração, sejam mulheres de intercessão. Se acha agradável o momento em que eu deixei de olhar para os meus problemas e comecei a orar por outras pessoas, Deus começou a trabalhar na minha vida. Então, neste momento que a gente vai orar, eu peço que cada uma se coloque mesmo na brecha, se coloque nesse papel, né, de intercessora, que nesse momento você não ore pela tua carta. Eu fico feliz, né, porque eu creio nesse Deus que é Deus de detalhes. Eu nem sabia, assim, do projeto Cartas, assim, a fundo, mas eu sempre inspiro mesmo as mulheres a pedir de forma específica, né? Às vezes você quer um casamento, peça de forma específica, né? Quem é a pessoa que você quer compartilhar o resto dos dias da sua vida, né? Se você quer fazer uma faculdade, peça de forma específica qual é a faculdade que você quer, né? Eu falava que eu ia ser pedagoga desde e algumas pessoas falavam, mas o professor apanha de aluno, né? Hoje eu estou além, né, do que eu imaginei, muito além, meu Deus, né? Só sonhava em dar aula, né? E Deus me colocou em outros lugares. Então, só peça de forma específica, porque eu tenho certeza que o Senhor ele vai te surpreender, né? Então, Deus me surpreendeu nessa noite. Confesso que eu estou aqui segurando o choro, né? Porque é especial ouvir a Brenda, tudo que a gente já viveu juntas, especial ouvir a Rê, né? Especial ouvir cada uma de vocês, né? Então, nesse momento, se coloque em oração pela carta da sua amiga, né? Esquece um pouco o seu pedido. Peça pelo pedido da sua irmã do lado, né? Escolha aí uma mulher, tem os nomes aparecendo, peça por ela específico, né? Entre em concordância aqui comigo em oração, e tem uma parceira de oração, tem alguém para poder você contar. Eu há muito tempo não a Brenda, na hora que ela falou comigo, foi automático, a gente entrou em oração, a gente chorou, e hoje, de vez em quando, o pai dela manda uns áudios aqui para mim, Ju, tô melhorando, tô ficando bom.
Falei, fica bom logo para você construir minha casa, que ele é um ótimo pedreiro. E ver seus netos, seus bisnetos, e eu creio nesse Deus que faz milagres, irmãos. Então, eu louvo a Deus por essa presença crespa do Espírito Santo em nosso meio. Então, vamos orar, interceder. Eu vou ser breve na oração, mas eu creio que o Espírito Santo vai visitar cada um, amém? Então, onde você estiver, se você puder se conectar com o Senhor, feche os seus olhos. Se você não puder, esteja em espírito de oração, que eu creio que o Senhor vai atender, amém? Deus Santo, Deus Poderoso, Senhor, neste momento, Pai, eu quero, Pai, apresentar ao Senhor este culto de oração, Senhor, esse encontro maravilhoso que o Senhor preparou para nós no dia de hoje. Senhor, que o Senhor abençoe, Pai. Abençoe cada uma que se colocou, Pai, à disposição para fazer essa obra se cumprir e se realizar, Senhor. Abençoa, Deus Todo-Poderoso, o esposo da Thalita, que começou, Senhor, essa obra, ouviu, foi sensível à voz do Espírito Santo, encorajou a sua esposa a continuar, Senhor. Eu quero orar por este homem, orar para que o Senhor continue usando ele como potência, Deus. Usa, Senhor, de forma maravilhosa a vida dele. Abençoa a Regiane também, Senhor, que me apresentou a esse projeto. Deus, que o Senhor vá de encontro às necessidades desta mulher, Pai. Agora também, Senhor, eu te apresento cada carta, Deus, que foi escrita, talvez com lágrimas, Deus. Talvez ali com tanta desesperança, talvez sem até mesmo acreditar. Mas eu creio que o Senhor visita, o Senhor sabe das necessidades, dos pontos, das vírgulas que foram escritas neste papel. E, Senhor, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha realizar, e de forma profética, Deus, eu quero nesta noite dizer que em nome de Jesus, cada detalhe da carta dessas mulheres venham, Pai, vir para o mundo físico, Senhor, sair do campo, Deus, ali do espiritual e se tornar física a bênção das minhas irmãs. Em nome de Jesus, Senhor, eu creio que o Senhor está visitando. Talvez tenha alguma mulher aqui que ainda nem escreveu a sua carta, Pai, mas está pensando neste momento que ao terminar esse encontro ela vai escrever, Senhor. Que o Senhor leve em consideração os pensamentos dela agora. Que o Senhor visite também, Senhor, de forma maravilhosa, de forma extraordinária, de forma sobrenatural. Visita, Senhor, o Derval, Pai. Visita este homem, Deus, que carece de um milagre, Deus. O Senhor é o Deus que confunde a medicina. O Senhor é o Deus que cura, que ressuscita mortos, Deus. O Senhor ressuscitou Lázaro, que estava ali, Senhor, há 4 dias. Estou de grande testemunho do teu poder. Por isso eu profetizo em nome de Jesus a cura física do Derval. Visita, Senhor, cada parte do corpo dele. Limpa, Senhor, o sangue. Tira todo tumor maligno. Toda palavra contrária, Senhor, de um médico que talvez diz que não tem mais cura. Eu profetizo a cura agora em nome de Jesus. Que em breve, no mesmo encontro desse de mulheres, a Brenda irá voltar, Senhor, e testemunhar que o pai dela está bem, ele está limpo. Mas nós também, Senhor, dissemos sim para a sua vontade, sim para a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, venha fazer a sua vontade se cumprir em nossas vidas. E se algum pedido que nós estamos fazendo, Senhor, não seja da tua vontade, que o Senhor nos mostre e nos direcione. Eu entrego, Senhor, este grupo nas tuas mãos. Que muitos mais, Senhor, muitos mais encontros como esse venham fluir, que muitas vidas possam ser impactadas, que muitas casas venham ser invadidas por esta presença. E é o que eu te peço, Deus, nos direcione, nos guie, faça de nós mulheres incríveis, mulheres, Senhor, apaixonadas pela tua presença, mulheres que vão querer e desejar, Senhor, seguir os teus caminhos até o último dia de nossas vidas, para sempre, Deus. É o que eu quero, Pai, é o que eu profetizo para a vida das minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Menina. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meninas, finalizamos mais uma quarta-feira abençoada. Muito obrigada pela presença. Glória a Deus. Glória a Deus. Estejam aqui quarta-feira que vem com a
Sandra, que vai trazer a palavra para a gente, que ela já é uma bênção, a gente se conhece há pouco tempo, mas assim como as irmãs falou da Juliana, é uma pessoa que quando você chega perto, você já sente a presença de Deus, você já sente o amor. Então, que vocês venham estar aqui conosco quarta-feira, sabe? Qualquer coisa, procurem. Thalita, preciso que você ore, coloca pedido aí no seu caderninho. Thalita, eu quero culto em casa. Thalita, me ajuda. Quem me conhece sabe que eu estou aqui à disposição. E qualquer uma das meninas também aqui, eu tenho certeza que, como a Juliana falou, né? Deus está preparando, capacitando. E cada um tem um dom aqui, então que vocês venham ser usados por Deus. Amém? Meninas, obrigada, viu? Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite, meninas. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Ju. Boa noite. Boa noite. Amém. O que é que tá esse?